é que uma capixaba, que tem 2 filhas autistas, ela conseguiu uma vitória importantíssima na Justiça do Trabalho. E isso acende a esperança para outras mulheres, para outras mães que vivem a mesma situação. É o seguinte, a 14ª Vara do Trabalho de Vitória determinou a redução da jornada de trabalho de uma funcionária pública de 40 para 20 horas semanais. E detalhe, sem prejuízo no salário, reduziu aí 50% da jornada de trabalho dela. A decisão, gente, garante a essa mãe o quê? Mais tempo para oferecer assistência contínua às filhas que precisam, que necessitam de acompanhamento multidisciplinar, com fono, psicólogos, terapeutas ocupacionais e neuropsicólogos. A sentença foi concedida em caráter de tutela de urgência e deve ser cumprida em até 15 dias. Como a gente já disse, essa é uma decisão importantíssima. Por quê? As estimativas mostram que a cada 36 crianças, uma tem autismo. E o tratamento dessas crianças, muitas vezes, é prejudicado. Por quê? Vamos lá, pensa naquela correria da mãe. A mãe precisa trabalhar. Aí ela não consegue fazer todas as terapias, tem que acompanhar a terapia, tem que trabalhar, tem que acompanhar a terapia, trabalhar. Como é que fica a vida dessa mãe, a vida dessa criança? E esse vai ser o nosso assunto de agora, viu? Os direitos das crianças e também famílias de autistas. Participa com a gente, tá aqui o nosso WhatsApp, conta pra gente como que é a sua realidade, como é que é conciliar trabalho com a criação do seu filho em relação a essas terapias que ele precisa. A gente está falando de uma necessidade para que ele se desenvolva bem. Vem cá, aqui no nosso estúdio, a gente recebe a advogada, a doutora Marcela Lins. Ela é especialista no direito à saúde. E a gente também recebe aqui a doutora, gente, Lívia Rosbach. Ela é pediatra, especialista em autismo e detalhe, ela entende muito bem esse lado também materno, porque ela tem 3 filhos com o diagnóstico de autismo, né, doutora? Boa tarde, sejam bem-vindas, viu? Boa tarde, Roberta. Doutora, vou começar usando a sua fala de mãe, querendo ouvir de você como que é conciliar essa realidade, né? 3 filhos autistas com o trabalho. Como é que é a sua vida de mãe? A dinâmica, né, familiar. Então, como mãe, eu vou te dizer o seguinte, desde quando a gente recebe o diagnóstico de autismo, não é só a criança que recebe um diagnóstico, é a família, né? Então, tem muita alteração no dia a dia, na dinâmica ali, toda uma organização. Da noite para o dia, a vida da pessoa muda. Ela é informada que para conseguir com que a criança se desenvolva e correr atrás do prejuízo, porque já está tendo um atraso, ela tem que simplesmente mudar o que ela faz e dar um jeito de acompanhar a criança ali na terapia. Só que muitas vezes, se ela não tem uma rede de apoio, fica muito difícil com quem ela vai deixar a criança, se ela vai ter uma pessoa de confiança que vai estar levando. E aí, sem contar que é muito importante a família estar em contato direto com as terapias, com os terapeutas, né? De maneira que a família consiga mostrar, através de um diário, que ela coloque todos os dias ali, anote os comportamentos que a criança vem apresentando, porque não é só um atraso de fala, né? Também tem todo um comportamento rígido, né? Repetitivo, as crises sensoriais, que nem sempre na terapia a criança vai apresentar e que é importante a família estar ali, junto com as terapias, tá dizendo para eles o que ela está vendo dentro de casa e também está sendo orientada para estar conseguindo estender o que a criança aprende na terapia em casa também, né? E aí, qual que é a complicação disso? Quando a mãe não consegue estar acompanhando e ela tem que deixar com outras pessoas, que às vezes pode ser um parente, que é até de confiança, mas que não vai saber tanto perguntar quanto também receber as orientações ou até mesmo conseguir dar a medicação certinha em casa, que é passado pelo médico, fica aquele tratamento meio que num lugar faz uma coisa, em outro faz outra, e a família tem que estar toda orientada e falando a mesma língua, né? Então, é complicado, assim. Da noite para o dia, a família tem que mudar, porque ela não está esperando, é um diagnóstico que é imprevisto, né? E aí, além de você ter que aceitar aquela dificuldade ali, você ainda tem que dar um jeito de mudar a sua vida e começar as terapias. E aí você imagina como que fica a realidade de uma mãe, por exemplo, que não tem estrutura, que ela não tem escolha, né? Ou ela coloca dinheiro em casa garantindo o sustento na mesa, ou então... Como é que fica? Fica difícil. Lívia, o que diz a lei a respeito dessas crianças, né, da família, como a doutora disse, que tem uma criança autista em casa? Tem algum resguardo na lei?
O que acontece? As pessoas dentro do transtorno do espectro autista, elas foram enquadradas, né, recentemente na mesma lei de pessoas com deficiências, né? Então, ela tem toda essa questão de preferência, de atendimentos em departamentos públicos, preferência em filas, em bancos, mas voltada para essa questão do regime trabalhista em si, o que nós temos é uma previsão, né, para a redução da jornada de trabalho para as pessoas que possuem um dependente com deficiência, mas voltada para servidores públicos. Apenas? Seja ele federal, estadual ou municipal. A CLT em si, ela não contempla uma proteção para o trabalhador nesse sentido. Infelizmente, né? Infelizmente, porque o que acontece, né? Como a própria doutora Lívia falou, né? Além dela ser médica, ela também vivencia a causa diariamente e nós sabemos que muitas crianças precisam de terapias de psicologia aba semanal, 20, 40 horas semanais, fora a questão da fono, da terapia ocupacional. E aí como que fica? A família conseguir dar assistência para essa criança ou essas crianças, né, que muitas vezes as famílias possuem mais de um filho, né, dentro do transtorno. E como que faz para a família ou para o pai conseguir trabalhar, trazer o sustento para casa, para poder ofertar um medicamento, muitas vezes pagar o plano de saúde e mesmo assim estar assistindo a criança, né? Porque nós também temos uma outra situação, que muitas clínicas, elas exigem que durante o período de terapia esteja um responsável lá durante o período. Então, o pai, a mãe, a avó, a criança chega na clínica às 8 da manhã, às vezes só sai de lá 1 da tarde, 2 da tarde. Como que faz? Como que gere isso? Qual é a consequência que a gente vê hoje no mercado de trabalho? Muitas mães precisando sair da empresa que trabalhavam, né? A gente vai incluir agora a Janaína no nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. E essa foi uma realidade que você também enfrentou, Obrigada. Né, Janaína? Sim. Na verdade, quando eu descobri, né, o diagnóstico do meu filho, eu estava trabalhando. Na verdade, foi um pouco depois de eu estar trabalhando. Ele estava ainda apresentando o atraso da fala, né? A gente ainda estava na desconfiança, mas ainda vamos aguardar mais um pouco, pode ser que isso evolua, né? Que ele tenha, de fato, esse desenvolvimento. Não aconteceu. Eu realmente me desliguei do trabalho, não especificamente por isso, mas por outras razões. Só que eu não voltei ao mercado de trabalho por conta disso, de fato. Né? A gente viu que não havia condições, né, de ter uma rede de apoio, um suporte, onde eu pudesse continuar na rua trabalhando de alguma forma, no horário, né, convencional de expediente, enfim, e conseguir conciliar com levar meu filho para a clínica e tudo isso que foi comentado com as meninas agora, de ter que aguardar. A gente tem que ficar, em especial, meu filho, ele está no nível 3, né, de suporte, ele não fala, né, está, porque a gente sempre espera de que isso vai ser, né, vai mudar com o tempo e ele vai migrar para os outros graus menores, enfim. Então, eu preciso ficar lá porque ele ainda não foi desfraldado, ele usa fralda. Então, por conta disso, a gente precisa realmente estar presencialmente lá para fazer essa troca de fralda, enfim. Então, eu sinto, de fato, essa necessidade de um suporte, de uma forma de a gente achar que está sendo vista, né? Porque a mãe atípica, ela se sente muito invisível nessas questões. De onde existe uma cota, onde vai haver essa preocupação de como inserir essa mãe de volta ao mercado, se ela tem essa dificuldade, ela tem essa prioridade, porque filho é a prioridade. Então, como é que a gente fica? É tudo ainda muito pouco... Foi dado pouca importância ainda no sentido do quanto isso já está cada vez mais sendo recorrente, né, dos diagnósticos, e essas mães estão cada vez mais em último plano. E é por isso que a gente precisa de um debate como esse, para chamar a atenção das nossas autoridades, né, levar o olhar, direcionar o olhar para esse assunto. Olha só uma pergunta que já chegou aqui para a gente no nosso WhatsApp. Boa tarde. E para as mães que trabalham em empresa privada, como ficaria essa situação? Pois quem ganhou o direito foi uma funcionária pública. E as demais também teriam esse direito sem reduzir seu salário? E aí, doutora Marcele? O que eu posso comentar é que, como eu já havia dito, na legislação trabalhista não existe nada específico, mas recentemente o Tribunal Superior Trabalhista, no mês de março desse ano, ele proferiu, né, um acórdão em um processo que já corria desde 2018 no estado do Rio Grande do Sul, em que uma mãe
mãe de 3 filhos, sendo 2 gêmeos autistas, entrou na Justiça do Trabalho requerendo a redução da carga horária de 8 horas diárias para 4 horas diárias e tentando manter o mesmo salário, né? E aí foi se discutindo essa situação até que o TST bateu o martelo dizendo que, embora ela seja uma empregada seletista, né, a gente está falando então de uma empresa privada, ela teria então o direito a ter essa jornada reduzida. E o que ele utilizou isso? Ele utilizou por analogia a lei de regime de funcionários públicos, tendo em vista que a gente tem essa lacuna na legislação trabalhista. Mas esse foi um caso específico, um caso isolado. Então, assim, atualmente, para se conseguir uma redução da jornada de trabalho, principalmente quando a gente está falando de empresas privadas, torna-se necessário, infelizmente, o ingresso no judiciário, né? Agora, é muito importante, né, a gente até bateu um papo antes no telefone falando, às vezes, você entrar num acordo, num consenso com a empresa que você trabalha, em caso de empresas privadas. Por quê? Eu queria muito que a doutora Lívia explicasse pra gente. Vamos lá, vamos pensar numa criança de 3 anos. Qual que é a idade dos seus, Janaína? Luke, meu filho mais novo, está com 4 anos. 4 anos. Vamos pensar então na idade de uma criança de 4 anos. Quais são as terapias que ele precisa fazer e por que com 4 anos? Porque, não, deixa o menino crescer, lá com 8 anos faz, com 8 anos não. Por que é importante ser naquela faixa etária, naquela idade, aquela terapia? Tá, hoje a gente chama de intervenção precoce as terapias que são fundamentais para quando a gente logo descobre que a criança não está conseguindo acompanhar no desenvolvimento normal, dentro do esperado, né? E ela precisa começar a se desenvolver, são os estímulos específicos dados pelos terapeutas. A gente mandatória, conduta mandatória, independente se fecha o diagnóstico ou não, percebeu que tem um atraso, tem que começar a intervenção precoce, que são geralmente com 3 terapias. Terapia ABA, que é uma terapia comportamental, que é a análise do comportamento aplicada, né, que é feita por psicólogo, e a terapia ocupacional, que trabalha tanto o sensorial, que faz com que a criança tenha um bloqueio e acabe tendo aquela seletividade alimentar, muita sensibilidade, tanto a barulho quanto a claridade, cheiro, texturas, e coordenação motora e as habilidades de vida diária, que também, como tem o atraso da fala, por exemplo, e a dificuldade na socialização, também geralmente vem com esse atraso nas habilidades, né? E a terceira, que é a fono, para justamente estar desenvolvendo a questão da fala, né? Por que é importante a gente entrar com a intervenção precoce? Por que tem esse nome de intervenção precoce? Porque a criança, entre os 2 e 3 anos, a gente sempre ouve falar que é o tempo, né, que a criança mais desenvolve, que aprende as coisas com mais facilidade. E é o tempo que a gente tem a neuroplasticidade, que é ali quando ela está com mais facilidade mesmo de estar adquirindo aquelas habilidades que ela não está tendo, né, naturalmente. Então, não tem como falar assim, vamos esperar até os 3, até os 4, porque às vezes na família teve alguém que só começou a falar com 6 anos. Quanto mais tempo você demora para dar esse início de terapia, mais tempo você está perdendo de desenvolvimento dessa criança, a ponto de daqui a pouco, qual que é a nossa preocupação? A gente fica preocupado que a criança não está falando, a gente fica, porque a gente quer ouvir a criança falando, né? Mas a maior preocupação é ela conseguir, daqui a pouco, estar acompanhando os coleguinhas na escola. Como é que ela não verbaliza? Como é que ela vai conseguir contar como é que foi na escola? Como é que ela vai começar a aprender a alfabetização, né? Então, assim, não tem como perder tempo. Existem pessoas que antigamente acabaram desenvolvendo a fala mais tarde, depois dos 6 anos, e a família às vezes acaba pegando isso como um padrão. Existe. Se desenvolveram nos trancos e barrancos, mas com certeza se tornaram adultos com vários prejuízos, né? E que acabam interferindo no trabalho, no casamento, enfim, né? E a Janaína está aqui para justamente, já que o seu filho está nessa faixa etária, para dizer o quanto que isso faz de diferença no desenvolvimento, já que o senhor tem 4 anos. Totalmente, né? A gente percebe em coisas pequenas, porque para nós, mães atípicas, qualquer progresso, qualquer coisa mínima para a gente ter uma vitória, né? É algo a ser celebrado. E hoje o meu filho, para você ter ideia do quanto ele ainda não está, né, compatível com a idade em relação ao desenvolvimento, ele não sabe dar tchau. Isso é uma coisa boba, mas quando ele consegue, ele dá espelhado, que é quando ele vira a mão para ele mesmo.
Então, a gente ainda está tentando modular isso, né, para que ele consiga fazer coisas simples do dia a dia, mas outras coisas como ele antes não fazia, antes de começar a iniciar a terapia ABA, como, por exemplo, apontar para o que ele quer, ele fazia o uso da nossa mão, né, de pai, mãe, né, de cuidador, para levá-lo até o que ele queria, né? Usava a mão mecânica, né? Que é falado dessa forma. E hoje em dia ele já consegue se comunicar. Isso é uma comunicação, porque ele está falando, olhando primeiro para a gente para dizer eu quero aquilo. Então, assim, são coisas pequenas que a gente já nota que faz toda uma diferença e isso conseguiu ser realmente fixado por conta das terapias diárias. Ele faz segunda a sexta-feira, então é muito importante. Olha aí, por conta das terapias, essa criança consegue, a mãe consegue oferecer para ela um desenvolvimento para que ela tenha uma vida digna, né? Mínima autonomia, a mínima independência, né? Para as coisas básicas da vida. Porque a gente também precisa depois se preocupar com o quê? Com essa criança que ela vai crescer, vai se tornar um adolescente, vai se tornar um jovem, um adulto. Como é que vai ser depois essa pessoa no mercado de trabalho? Exatamente. Então a gente também tem que pensar nesse efeito a longo prazo. Precisa se investir agora para pensar nesse resultado a longo prazo, assim como a própria mãe também no mercado de trabalho. Tem um relato aqui de uma mãe que diz: Roberta, meu filho tem 3 anos, é autista, não é fácil conciliar trabalho e cuidar dele. O que realmente está ajudando é a escola. Eu parei de trabalhar fora, pois ninguém conseguia lidar com ele. Hoje ele toma remédio e consegue ir para a escola. E tem um outro comentário também aqui interessante da Fernanda. Ela dá boa tarde para a gente e diz o seguinte: sou mãe de autista, já fiz entrevista e não me chamaram por ser mãe atípica. Eu estou desempregada. Pode isso, Marcele? Não, isso não pode, né? Que isso é uma prática de discriminação, né? Pelo fato dela ser uma mãe atípica, o empregador já visualizando algumas situações, simplesmente fez o descarte, né? Vamos assim dizer, né? Isso não pode acontecer, né? E se ficar caracterizado que ela não conseguiu a vaga de emprego pelo fato, né, dela ser uma mãe atípica, cabe inclusive uma judicialização contra essa empresa, contra esse, né, possível empregador que ela estava almejando. Mas como provar isso? Porque às vezes o assunto fica velado, Exatamente, né? Certo, às vezes, se ela foi dispensada através de um e-mail, às vezes caracteriza alguma fala intrínseca, né? Alguma coisa nesse sentido. É claro, é muito difícil conseguir comprovar, né? Foi o que eu falei, desde que ela tenha provas disso, né? Mas, assim, eu acho assim, interessante também falarmos sobre essa situação, porque o que acontece também? Essas mães que tiveram que sair do mercado de trabalho e não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho, muitas delas tentam ter acesso ao BPC Loas, né, que é um benefício ofertado pelo INSS, só que muitas vezes por detalhes mínimos, elas não conseguem se enquadrar, né? Vamos supor, a renda per capita não é de 350 por pessoa, ou às vezes a região que ela mora, né? Uma região que eles entendem como devido, e aí ela fica desassistida sem esse benefício, né? Que ele é equivalente a um salário mínimo, né? Não é uma quantia muito alta, né? Mas para uma situação, para uma mãe que às vezes é uma mãe solo, né? Que cuida do filho sozinha, que não tem ninguém, aquilo dali é o que vai trazer de fato a manutenção e subsistência dela. E muitas vezes tem que judicializar para conseguir comprovar um direito que essa criança já tem, né? Teve um comentário aqui falando: boa tarde, por que a Previdência Social nega o benefício da criança se a criança tem esse direito? Olha isso, a mãe está ali pedindo o direito do próprio filho. Fica complicado, né, para essa mãe. Também tem o relato da Daniela da Serra. Ela diz: eu tenho um filho de 4 anos que recentemente foi diagnosticado com autismo. Sendo assim, começamos as lutas com terapias pelo plano. Em agosto, ele passou pela psicóloga e até hoje estou aguardando a vaga com a clínica para passar no terapeuta e na fonoaudióloga. Meu filho está todo atrasado, né? O que eu devo fazer? Nosso tempo está acabando, mas o que essa mãe deve fazer em relação ao filho, doutora Lívia? Se ela está tendo dificuldade de estar iniciando as terapias por conta de uma questão financeira, ou porque, infelizmente, quando a gente não tem condições de estar arcando com as despesas do próprio bolso, né, ou não tem condições de pagar um plano de saúde, a gente tem algumas opções. Por exemplo, se, não é o ideal, né, mas se a mãe consegue o BPC, ela já consegue, com esse dinheiro, por exemplo, estar fazendo um plano de saúde para estar fazendo as terapias. E está cada vez mais estudando, vendo pela internet, YouTube, o maior quantidade de cursos, que tem muita coisa gratuita hoje em dia, para ela mesma começar a tentar praticar em casa, para essa criança não perder tempo.